Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando isso tudo irá acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e de tudo se acabar? E Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão a muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de guerras, batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra, um país atacará o outro, e vários lugares do mundo haverá falta de alimento e tremores, terremotos de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar sua fé e vai trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitas pessoas esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o Evangelho, o reino, será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que está escrito. Isso quer dizer, o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa no terraço, que fuja logo, e não entrem para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa, a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas pequenas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham que fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu, acelerou esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, este tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. E se dizerem: vejam, ele está no deserto, não vai lá. Ou ainda: vejam, ele está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago risca o céu da nascente até o opoente, assim será a vinda do Filho do Homem para buscar a igreja. Onde estiver o corpo de um morto, ali se juntarão os urubus.
E Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todo o povo da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado até o outro do mundo. Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer todas essas coisas, fiquem sabendo que o tempo já está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estas coisas vão acontecer antes de morrerem todos agora que estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isso irá acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu na época de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia e casavam-se, e os homens e as mulheres casavam-se até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabia que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e todos assim, e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens irão estar trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem que dia vai chegar o seu Senhor. Lembre-se disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês menos estiverem esperando. E Jesus disse ainda: sabemos que o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles o mantimento no tempo certo. Feliz é aquele empregado que estiver fazendo tudo isso. E quando o patrão chegar, eu afirmo que isto é verdade. O patrão colocará-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado for mau, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e a hora em que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e condenará ele a ir para o lugar aonde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Glória a Deus por essa mensagem. A mensagem de Mateus 24, por si própria, ela já falou tudo e ela já está mostrando tudo o que está acontecendo. A Bíblia, a palavra sagrada, ela deixa todos os sinais que vai acontecer e que está acontecendo antes do arrebatamento da igreja. Não é apenas Mateus 24 que Jesus disse. Muitos versículos diz. O apóstolo Paulo, ele escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17.
E pois dada a ordem de Deus, e com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá até as nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estiver vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados até as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e ali estaremos com Ele para sempre. E a terra, irmão, a terra ela vai entrar na fase dos 7 anos